Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 aos Coríntios. Os irmãos já estão versados nessa carta. Nós estamos caminhando para a parte já do meio para o final, agora no capítulo 7. E Paulo está agora concluindo o capítulo 7, esse breve capítulo, onde Paulo está finalizando a sua defesa. Os ataques contra ele eram constantes, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro da igreja. Embora ele não quisesse gastar tempo com isso, em muitos momentos se viu na necessidade de defender aquilo que ele fazia, aquilo que ele pregava. Pois uma das maiores ou uma das melhores formas de você desconstruir uma ideia é você, de alguma forma, desconstruir aquele que propaga a ideia. Então o apóstolo Paulo, ele agora fala dessa alegria que ele estava sentindo com o retorno de Tito. Tito foi o representante de Paulo em levar essa carta, onde Paulo exortava de maneira severa a igreja e chamava a igreja a se posicionar de forma séria em relação ao cristianismo que eles já conheciam, uma vez que o apóstolo Paulo ficou 1 ano e meio na cidade de Corinto. Então agora o apóstolo Paulo, com o retorno de Tito, ele se alegra, pois o retorno de Tito foi algo como que um presente de Deus para o apóstolo Paulo, que estava angustiado com a situação da igreja. Paulo não sabia como aqueles irmãos que ele tanto amava, que ele investiu tanto do seu tempo, da sua vida, da sua oração, como eles iriam reagir diante de uma exortação tão severa como foi a primeira carta. E agora o apóstolo Paulo então fala com aqueles irmãos a respeito desse assunto, de como ele estava alegre pelo fato deles haverem se arrependido. E essa é a alegria que a gente mais deseja sentir na igreja. Ver irmãos que de fato se arrependem dos seus malfeitos, que não fazem como a maioria, que joga a sujeira para debaixo do tapete, mas que de fato se arrepende. Uma das grandes evidências do arrependimento é que a pessoa, ela não se sente de forma alguma humilhada, desprezada ou violentada quando a pessoa fala a respeito do seu pecado. Por quê? Porque se a pessoa se arrependeu, significa que o Senhor Jesus já perdoou. E muitas vezes aquela pessoa vai ser usada como instrumento de Deus para advertir outros que talvez estejam perto de cair no mesmo pecado. Por que você acha que Davi foi impulsionado pelo Espírito Santo para escrever 2 salmos que falam a respeito do pecado dele? Uma vez que o pecado dele já estava descrito nos livros históricos, mas ele se sentiu, como cristão que era, impulsionado de mostrar para os irmãos como é fácil a gente cair. E precisa de muita humildade e mansidão, que aprendemos somente na pessoa de Cristo, para reconhecermos as nossas falhas diante da igreja e entender que as nossas falhas, elas muitas vezes vão ser usadas por Deus para o bem do próximo, para que o próximo não caia. Então, na igreja, mais uma vez eu vou dizer isso, é um alerta que o irmão José sempre nos faz: na igreja não há espaço para orgulho. E uma das coisas que mais impede o irmão de se arrepender e de ter uma postura como os irmãos aqui de Coríntios é justamente o orgulho. É o fato de você não achar que outra pessoa deve te exortar.
E Deus escolheu que fosse assim. Deus escolheu que nós exortássemos uns aos outros em amor. O próprio Deus poderia nos exortar, mas Ele escolheu que a exortação viria de um irmão igual a mim, para que eu entendesse como eu preciso de responsabilidade para andar nessa caminhada que eu fui chamado. Então eu parei ontem no versículo 7 e hoje nós vamos retomar a partir dele. O apóstolo Paulo está falando justamente a partir do versículo 6 da chegada de Tito. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 6, segundo aos Coríntios 7 e 6. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-me, ou consolou-nos, com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação que vocês têm por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então o apóstolo Paulo ficou muito feliz em saber que aqueles irmãos que no primeiro momento estavam sendo influenciados a se afastar de Paulo, estavam mais uma vez se aproximando dele e nutrindo esse carinho e essa preocupação com o ministério de Paulo. Mesmo que a minha carta, e agora entrando no nosso texto de hoje, mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. E é justamente esse o título da nossa mensagem. O título da nossa mensagem de hoje é uma pergunta: você está triste por quê? Sabe, eu tenho certeza absoluta, 100% dessas pessoas que estão consumindo bebidas alcoólicas próximos a nós aqui, elas só estão consumindo bebidas alcoólicas porque elas estão tristes. E elas precisam do álcool para disfarçar essa tristeza. As pessoas que usam drogas, elas estão tristes. E elas precisam da droga para suportar a tristeza. Mas a grande questão, irmãos, é que tristeza não são todas iguais. O apóstolo Paulo apresenta para nós aqui dois tipos de tristeza. Uma é benéfica para a nossa alma e a outra não. Então ele vai dizer, mesmo que a minha carta lhe tenha causado tristeza, não me arrependo. Eu vou agora falar para vocês da minha experiência pessoal, enquanto pastor de vocês, ao longo desse processo de pandemia, principalmente, quantas vezes eu precisei dizer coisas duras daqui do púlpito, repreender pessoas que durante esse processo de pandemia se afastaram da igreja, se afastaram de mim, justamente por conta de coisas que eu falei. Mas eu não me arrependo, porque eu falei para o bem dessas pessoas. E falaria de novo, se tivesse a oportunidade. Pois, irmãos, não existe nenhum bem maior que possamos fazer um pelos outros do que falar a verdade de Cristo. Do que falar a verdade que está escrito na palavra de Deus. Isso é amor. Você imagine agora a figura de um pai de família que tem alguns filhos, tem a sua esposa, tem carinho pelos seus familiares e de repente percebe que todos eles vivem em um amor desenfreado pelas coisas do mundo. E a Bíblia diz, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, independentemente da religiosidade deles. Então você sabe que todos eles estão indo para o inferno. Você sabe disso que lê a Bíblia. Você não está medindo, você não está julgando aquelas pessoas pelo seu julgamento imperfeito, mas pelo julgamento da palavra de Deus que é perfeito. Então você, em alguns momentos, vai se ver impulsionado pelo Espírito, não na sua carne. Não porque você está chateado com alguma coisa, mas você, em amor,
e no espírito vai ser impulsionado a falar coisas que são duras a essas pessoas. Não existe nada mais duro para uma pessoa ouvir, principalmente no contexto religioso de hoje, do que você falar para a pessoa algo que Paulo falou várias vezes. Determinadas pessoas não herdarão o reino de Deus. O que Paulo está dizendo? Esse tipo de gente vai para o inferno. Então, irmãos, de maneira muito direta, eu não me arrependo daquilo que a gente falou ao longo desses últimos meses, que todo aquele que tentasse salvar a sua vida, iria perdê-la. Ah, mas eu sou grupo de risco. O irmão Calmon também é. E ele não perdeu um culto. Continuou na mesma rotina dele, de cultos. Eu sou grupo de risco, fiquei doente, quase morri, mas estou aqui pela providência de Deus. Então essa ideia de se desculpar por causa disso ou daquilo, não surte efeito, pelo menos não do ponto de vista espiritual. A pessoa pode até se sentir com a sua consciência tranquila, pois a sua consciência está cauterizada, não está alimentada pela palavra de Deus. Então você fala com algumas pessoas que não estão vivendo o cristianismo bíblico, e aí, como falava ontem com o irmão Calmon a respeito de uma pessoa, e a pessoa diz assim: não, é porque, sabe, estou fazendo isso e aquilo, mas eu estou bem. Como é que você pode estar bem sem Cristo? Me explique aí. Como é que você pode estar bem sem Cristo? Me diga, como é essa mágica? Qual foi o engano de Satanás que você caiu para falar uma bobagem dessa? Então aqui o apóstolo Paulo fala isso. Eu sei que a minha carta causou tristeza. Se for pegar os pregadores do passado, todos eles sabiam que muitas das suas pregações, num primeiro momento, eram odiadas pelos seus ouvintes. Faz parte. Você acha que as pessoas gostaram de ouvir o que Jesus falou? Ame o seu inimigo, dê a outra face, caminhe a segunda milha, perdoe, senão você jamais será perdoado. Você acha que é fácil ouvir essas coisas? Ouvir que de nada vale o tesouro do mundo. Mas como é que de nada vale? Eu trabalhei tanto para ter o que eu tenho hoje. Aí vem uma pessoa que diz que o meu esforço não adianta, não vale nada. Não vale nada. Quando você morrer, aí é que não vai valer nada mesmo. Amém. Se você não usou os tesouros terrenos para alcançar tesouros no céu, você está em prejuízo. É por isso que a única fonte de lucro, segundo a Bíblia, é a piedade com contentamento. É você ter um comportamento cristão e se alegrar com qualquer coisa que Deus providencie para você. Seja muito, seja pouco, seja o que você esperava ou o que você não esperava. Então, quando dizemos essas verdades essenciais, diga-se de passagem, é normal que as pessoas fiquem com raiva. Então, por exemplo, imagine alguém na nossa congregação que se apaixona por uma pessoa que não é cristã. E chega para o pastor e diz: pastor, o senhor vai fazer o meu casamento. Não vou não. Mas pastor, fulano vai se batizar, fulana vai se batizar. E esse batismo vale? Você já viu a pessoa se batizar para se casar? A pessoa não teve uma experiência de conversão. Ah, mas eu amo ele. Pior ainda, você está amando mais a ele do que a Cristo, a ponto de desobedecer a Cristo. Então, quando a gente olha para essas coisas que a gente tem que dizer, você já imaginou alguém perguntar para você: pastor, determinado ente querido meu, ele
nunca conheceu a Cristo, mas ele sempre foi uma pessoa boa, ele morreu. Você acha que ele foi para onde? Sem Cristo não há salvação. A nossa consolação é saber que quando a gente chegar no céu, todas essas lágrimas, elas serão enxugadas. Nós teremos uma compreensão muito mais completa do plano de Deus, e então ficaremos satisfeitos com tudo aquilo que Deus fez, tanto na salvação quanto na condenação. Por isso, irmãos, quando falamos a verdade para as pessoas, não devemos esperar para sermos aplaudidos ou para sermos de alguma forma agradados. Não, devemos esperar perseguição e hostilidade. Paulo sabia disso. Então Paulo escreveu essa carta que no primeiro momento, a carta sendo lida, imagine, diante de toda a igreja, as pessoas ficaram tristes. Paulo diz: eu não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi. Pois é, eu passo pela mesma coisa. De vez em quando termina o culto, eu vou para casa, né, e normalmente eu volto sozinho no carro, eu e Deus, e eu vou a paz. Sempre que eu falei essas coisas, devia ter ficado na minha. Não devia ter falado essas coisas, devia ter dito isso. Falei em nome de fulano, de ciclano, não devia ter dito, mas devia sim, porque esse é o meu papel. Se ninguém quer dar a cara a tapa, o pastor tem que dar, senão ele não serve para esse ofício. Quando a Bíblia fala que nós somos duplamente cobrados, é nesse sentido. Muitas vezes vamos ser tentados a convenientemente falar coisas que vão agradar as pessoas, porque nós amamos os irmãos. Mas o nosso amor não pode jamais ser um amor humano, porque um amor humano só nos levará juntos para o inferno. Nós precisamos nutrir uns pelos outros o amor espiritual, o amor que Cristo veio nos mostrar. Então ele diz: em verdade, em princípio eu me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu. Às vezes, quando eu prego, eu sinto o povo sair, parece que tomou uma surra. Teve uma pessoa que uma vez disse, essa pessoa, eu acho que parou de ir aos cultos, eu não sei, nunca mais foi. Ela disse: pastor, a vida já está tão difícil, e eu venho para cá querendo ouvir uma palavra de ânimo, o senhor descasca. Eu digo: meu filho, eu acho que vocês não são banana para eu descascar, né? Então, a pessoa que vem para a igreja com expectativa, né, de que não vai ser exortada, meu Deus do céu, essa pessoa ela tem um problema. A leitura da Bíblia está imperfeita, porque, irmãos, eu se pergunto isso para a pessoa que está insatisfeita com o processo de exortação que Cristo nos trata. Eu digo: você fez tudo certo hoje? Imagine que você tem um filho e seu filho fez uma prova de matemática. A prova valia 10. Ele chegou em casa com um boletim, com a nota lá, ele tirou 1. O que você vai dizer? Parabéns, meu filho! Aleluia, você tirou 1. Ainda bem que você não tirou 0. Ainda bem que você tirou 1, não foi, filho? Que bom, porque isso é prova que você não está estudando, que você está jogando bola, está jogando celular. Aí, ó, que você ganhou um bem bonito. Oh, filho, que maravilha. É assim que você faz? Você faria isso como um bom pai? Claro que não, irmão. Primeira coisa, acabou o celular. Segunda coisa, nada de jogar bola, negócio de brincadeira, é matemática. Agora. Então a gente chega aqui com a nossa nota feia e acha que Deus vai aplaudir a gente. Como foi seu dia hoje? Pergunte.
numa igreja bíblica e vai fazer esse pastor bíblico te enganar dizendo que ele está satisfeito com você? Sendo que você está anos-luz do cristianismo que a gente devia viver. É claro que pelo amor que ele tem, ele vai fazer o quê? Vai exaltar, irmão. Vai dizer, não, meu filho, eu sei, você está no caminho certo, mas tem um monte de coisa errada que a gente está precisando consertar. Vamos começar? É assim. Então, Paulo está dizendo, a princípio eu me arrependi, porque eu percebi que minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro. Olha que coisa bonita. É tão bonito, irmãos, embora isso seja raro. É tão bonito quando a gente vê uma pessoa que ouviu uma pregação, que de fato foi lá, machucou o seu interior, e a pessoa diz, pastor, eu precisava ouvir isso mesmo, eu preciso mudar minha vida, eu não estou sendo o cristão que eu deveria ser. E a partir de hoje eu vou mudar isso. Mas a gente não fica feliz só com essa lorota, não. A gente fica feliz quando depois daquela conversa você percebe, depois de um mês, que a vida da pessoa mudou mesmo, depois daquele sermão. Aí a gente fica feliz. Aquele sermão produziu alguma coisa. Porque o que a gente tem visto hoje em dia, irmãos, e essa é a sensação que muitas vezes a gente tem, é que a gente está, é uma expressão, né, secular, mas eu creio que os irmãos vão entender, como se a gente estivesse enxugando gelo. É como se a gente estivesse falando literalmente para a parede. Porque a gente prega, às vezes, a pessoa chega e diz, é isso mesmo. Ou então uma pessoa diz, não é assim. E a pessoa não muda. E o cristianismo da pessoa não muda. Irmão, quantas vezes a gente já falou, eu vou tocar nesse assunto de novo, porque é a minha obrigação enquanto pastor, porque era um assunto que eu nem gostaria de falar mais, mas como a gente aprende, né, a gente não fala o que a gente gosta, e a gente também não ouve o que a gente gosta, mas sim o que a gente precisa falar e ouvir. Eu fico assim, sabe, perplexo, com pessoas que poderiam estar aqui conosco e não estão. Eu fico, sabe, assustado com a coragem que essas pessoas têm. Porque talvez a pessoa diz, não, porque eu tenho medo de pegar coronavírus. Não, você tem coragem. Coragem, porque naquele dia você vai ter que dizer isso para Jesus. Vamos imaginar Henrique e Estela, né? Massinha deixou eles 10 minutos em casa sozinho e foi trazer alguma coisa aqui para a igreja. Vou imaginar esse cenário. Aí Henrique e Estela estão lá e eles desobedecem a Massinha, jogando bola dentro de casa. A Massinha disse que não podia porque podia quebrar alguma coisa e não deu outra, bateu em alguma coisa e quebrou. E aí ficam olhando para o outro, quem vai contar? Né? Quem vai contar? Porque fulano vai saber. Então é a mesma coisa, irmãos. Você está sendo avisado que você está tendo comportamentos errados. Como o irmão Calmon, né? Que sempre, em muitos momentos, nos dá uma luz nessa área de questões de trânsito, né? Que ele trabalha no Detran. Aí você fica preocupado, Calmon, eu não sei como é que está o licenciamento do meu carro. Aí Calmon diz, não, eu vou falar com um amigo meu, eu vou puxar, e puxa o licenciamento. Rapaz, está atrasado aqui, cuidado, viu? Que você abrir, se passar para pegar, parar, o carro vai no guincho. E aí Calmon já lhe avisou. Aí você fica aqui, nada, varão, Calmon está me agorando. Olha, rapaz, Jesus. Ele está fazendo um favor para você. Dizendo para você, olha, não saia, por quê? Porque se a Blitz pegar, vai ficar. E aí a pessoa diz, vai ficar me agorando que nada, Deus é na minha vida. Ai, Deus é na minha vida? Ilícita. Que Deus é esse? Irregular. E já foi avisado. Imagine. E segunda não passa. Rapaz, eu fico observando assim. Como é que pode, meu irmão? Vamos agilizar esse, né? Amém. A gente dá glória a Deus, obrigado, irmão.
Obrigado por ter me avisado, eu estava aqui perdido. No meu caso, por exemplo, irmãos, olha que coisa, como o diabo me cegou de um jeito por colocando a culpa no diabo, né? Não, é responsabilidade minha mesmo. Acho que foi no ano passado. O carro foi, o José estava até comigo, o carro foi pego e eu ainda tomei um monte de multa porque minha carteira estava vencida. Imagine, eu tinha certeza que minha carteira só ia vencer em 2022. Quem me disse isso? Não custava nada eu pegar o papel e ler, meu filho. E eu tinha certeza, tanto que quando me parou, eu já estava numa pomba. Não, a carteira estava... Quando o guarda me disse, sua carteira está vencida, eu falei, tem alguma coisa errada do senhor, está para 2022. Ele me mostrou, não, meu filho, sua carteira aqui é 2019, já passou, mais de 30 dias. E aí, ó, uma multa. Depois, o documento do carro. Eu estou pensando que o documento do carro está pago, o documento do carro não é meu, é de outra pessoa, que é super certinha. Mas foi por causa do negócio de uma greve dos Correios que teve, não chegou o papel, a pessoa não pagou. E aí, estou eu lá pensando que está tudo pago. E não estava, o carro sendo levado. E eu levando, estava dando carona. Aí dei carona pro pessoal de quê? De táxi. O taxista era até lá igual das contas. Foi. Aí dei táxi e depois fui para casa, que coisa bonita, né? Se eu tivesse sabido antes, já tinha resolvido o problema, não precisava desse dano. Como é maravilhoso quando você está ouvindo a exortação. Já pensou, se irmão comum, coitado do bichinho, né? Que ele nunca imaginar isso. Daqui a pouco ele está lá, ele joga lá no sistema, deixa eu ver essa vida do pastor aqui. E aí joga lá e diz, pastor, sua carteira está vencida. Eu falei, irmão, glória a Deus, eu não fazia a mínima ideia. Para mim só vai vencer em 2022. Qual foi bom? Porque toda hora eu fico olhando que dia vai vencer a minha. Eu baixei ela no aplicativo. E a mesma coisa do documento do carro. Eu sempre pergunto a ele, como é meu filho que bate? Ele diz, eu digo, já baixei aqui. Para não pegar mais. Eu penso que você aprende com erro, né? Para não cometer de novo. Cair uma vez no buraco, meu filho, é descuido. Cair 2 vezes, aí é burrice, né? Você cai uma vez, é descuido. 2 vezes é burrice. Você sabe que não pode fazer isso. Então aqui a gente está vendo como é importante alguém que nos repreenda. Como por exemplo assim, que coisa bonita. O amor do irmão Quinho pelos irmãos. Quando ele achou que não estava mais barreado. Aí ele fez exame com a irmã Cláudia e o irmão Marcelo. E a irmã Cláudia disse, olha aqui, você ainda está barreado. Não sai não, fique aí nos covos aí. Alongue mais um pouco, espere mais um pouco, porque o vírus ainda está ativo. Ele não gostou, ele queria sair. Eu só imagino, se ele ficar o tempo todo lá fechado. Mas ouve a notícia, rapaz, aqui deu que o vírus ainda está ativo. A pessoa gosta de ouvir isso. Mas foi bom para ele. Então a gente precisa entender como é importante a gente aprender a ouvir. A maioria das coisas que vão melhorar a nossa vida, a gente não quer ouvir. A gente só quer ouvir coisa que ou não adianta nada, ou vai piorar a nossa vida. Por isso que como cristãos nós precisamos ter ouvidos para ouvir. É uma expressão que Jesus repete muitas vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque é muito difícil. Aqui a prova disso. Então essa carta de Paulo é como um sermão. Ele não tinha oportunidade de estar lá. Mas aí ele mandou a carta por meio de Tito. E essa carta era lida em forma de sermão. Juntava toda a igreja e o irmão ia lá e lia a carta. E ele diz aqui, versículo 9: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos. A gente não se alegra porque o irmão foi entristecido. O irmão ficou triste, o irmão ficou cabisbaixo. Você está alegre com isso? Não! Mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Essa tristeza é boa. Quando a pessoa chega e diz, pastor, eu não posso mais ficar com essa vida. Eu não posso mais ficar com esse tipo de sentimento. Eu não posso mais ficar vivendo do jeito que eu estou vivendo. Eu preciso mudar alguma coisa e essa mudança tem que ser hoje. Eu preciso parar de ser avarento. Ainda que eu tenha que doar tudo.
Eu não posso mais permitir que o dinheiro me domine. Quantos de nós estamos sendo dominados pelo dinheiro? Quantos de nós estamos sendo dominados pela idolatria do eu? A gente ama tanto a nossa vida que a gente fica preocupado com amanhã o tempo todo, não vive o hoje. Amanhã. Ontem as meninas, as minhas biscoitinhas, né? Eu tenho biscoitinha, biscoito e biscoitão. Vocês já sabem, né? Biscoitinha é Maria, biscoito é Lelê e biscoitão é Biso. E ele tava lá, minhas biscoitinhas, e aí de noite estavam lá pensando numa reforma que só um milagre no quarto delas, e discutindo sobre uma porta que botaria assim o assado. Eu disse, em nome de Jesus, almas. Você nem sabe se vai botar a porta, se não vai. Eu dormi, e amanhã a gente fala nisso à tarde. Porque você vê 11 horas da noite, preocupado com coisas que você nem sabe se vai acontecer daqui a 6 meses. E você está preocupado. Meu filho vai dormir. E se Deus quiser, você vai acordar amanhã e vai ser luta. Olha, a evidência de que a vida é uma luta é tão grande. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando sai da barriga da mãe? Chorar. Por causa da barra que sabe que vai enfrentar, amor. Você pensa que não? O bebê, quando nasce, que é a primeira coisa que ele faz? Diga! Chora. Por quê? É luta. Começou. Eita, Deus, eu estava lá na barriga, estava na tranquilidade, era minha mãe que estava fazendo as coisas por mim. Ela escolhia o que comia, ela escolhia, agora sou eu, meu filho, e penou. Quem estava lá foi a Ágabo, estava lá hoje de tarde, eu soube, não foi? Ele foi hoje de tarde. Então, irmãos, essa aqui é uma evidência maior do que isso. Que a vida é luta, até o bebê sabe disso. E aqui Paulo está dizendo, mas existem alguns tipos de tristeza. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Agora ele vai nos ensinar algo muito importante. Pois vocês se entristeceram com Deus, como Deus desejava. Você está se entristecendo como Deus desejava? Ou você está triste porque seu time perdeu? Teve gente que quando o Brasil tomou 7-1, foi 7-1 ou foi 8-1? 7, não foi? 7-1 da Alemanha, a pessoa pegou, o mundo acabou. O Brasil, tomou 7-1 da Alemanha. Meu Deus, isso vai mudar sua vida em quê? Mudou o que sua vida? Você vê. O Bahia perdeu, o Vitória perdeu, não sei quem perdeu. Pelo amor de Deus, vai ficar nessa. Meu político perdeu. Você está triste por causa disso? Bateram no meu carro, quero um amassado no carro. Vai ver o meu que você fica alegre, tem amassado tudo quanto é lado. Deu um amassado mesmo, o carro foi comprado em 2018. Uma semana depois de comprado, eu fui dar uma ré e aí entrou o fundo. Eu nunca mais vi um carrinho daquele na rua, desde 2 anos atrás. Era um carrinho que a pessoa transporta assim, sabe? Carga no supermercado. Eu nunca vi esse tipo de carro em rua. Só vi nesse dia. E estava atrás no negócio da farmácia e o carro tem até sensor, mas não pegou o sensor porque o carrinho era muito baixo. E aí entrou, tá até lá sem consertar, até hoje. José já me tentou umas 20 vezes, pastor, vamos lá com esse fulano faz um precinho bom, não sei o que. Meu filho, deixa a marca aí. Depois, meu filho, Adriano pegou o carro, foi dar uma ré, meu filho, não viu a pilastra, e foram várias outras marcas. Depois teve alguém que eu acho que não gostou do culto, arranhou o carro todo assim do lado, assim na porta da direita, tá arranhado, né? E aí? Você vai ficar chateado porque um carro tá arranhado. Arranhou. Eu conheço uma pessoa que saiu lá da igreja, que se o carro tivesse arranhado, meu Deus, é pior que dar um tiro nele. Pelo amor de Deus. É sério.
A minha camisa predileta rasgou, manchou com a sanitária. Meu filho, se manchar com a sanitária, ainda diz que tá na moda. Eu uso. Lá em casa, de vez em quando, mancha. As coisas que eu uso. Tem uma calça preta que eu uso direto. E tem uma manchinha aqui, você vai olhar. Uma manchinha amarela, capaz de usar ela amanhã. Foi água sanitária. Tá na moda, meu filho. Aí, eu já botei. Quem é que tá dizendo a moda? Eu tô dizendo a moda. Mas se você for ver a tristeza das pessoas hoje, você tem gente que chora por final de novela. O personagem fulano morreu. E é na novela. E é na novela. E você fala, meu Deus. Vamos orar. E normalmente essas pessoas que choram por coisas que não deviam são as pessoas mais insensíveis com as coisas que elas deveriam chorar. Porque você gastou já sua lágrima toda com bobagem. Aí não tem mais lágrima para chorar como que devia chorar de verdade. Então tem dois tipos de tristeza. Qual é a sua, irmão? Tem coisa que a gente chora que a gente devia rir. Tem coisa que às vezes a gente ri que a gente devia chorar. A Bíblia é o padrão. Então ele diz aqui, não porque vocês estão entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Irmão, quantas vezes a tristeza levou vocês ao arrependimento? Na minha vida, várias vezes isso aconteceu. Porque meu coração é muito duro. Eu tenho certeza que o de vocês é muito mais mole que o meu. E às vezes eu preciso ser colocado em situações difíceis, por dentro e por fora, para que eu me arrependa, para que eu veja determinadas coisas erradas que ainda existem no meu interior e que estão sendo tratadas por Deus. Mas aqui o apóstolo Paulo fala desse versículo, irmãos, que você devia grifar na sua Bíblia, 2 Coríntios 7:10. Todo irmão de igreja, todo irmão da sã doutrina tem que ter esse versículo no seu coração. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Ó, que Paulo ensinou dois tipos de tristeza. Quando Paulo está falando, a tristeza não produz remorso, porque remorso é o que os ímpios sentem quando a impiedade deles dá errado. Aí eles sentem remorso. Oh, me pegaram. E aí, rapaz? Foi você mesmo que fez isso? Foi, mas sabe como é, né? Eu estava precisando muito, senão não teria feito. Foi um momento assim, tal. Você não vê um arrependimento, só desculpa. Arrependimento é diferente. Arrependimento é você fiz. Eu sou um miserável, pecador. Eu merecia ser lançado no fogo do inferno. Oh, graça maravilhosa que me alcançou. Uma das pessoas que mais podem nos ensinar a respeito de arrependimento é John Newton. Amém. Camarada ímpio. Fez coisas assim perversas antes da sua conversão. Mas quando ele se converteu de verdade. E escreveu aquele hino, todos vocês conhecem, Amazing Grace. Graça maravilhosa. Mas alcançou ele de verdade, mudou ele. Ele não fazia mais as coisas que ele fazia. Ele fazia tudo diferente agora. Ele era uma nova criatura, a ponto de se tornar um pastor. Então a ideia aqui é justamente essa. É a tristeza segundo Deus que opera em nós um arrependimento. Pastor, eu parei de ir, mas eu não vou mais faltar a culto nenhum. Pastor, eu me tornei uma pessoa muito avarenta, despreocupada com as necessidades da igreja, e eu vou contribuir muito mais agora. Pastor, eu sou uma pessoa que é o meu jeito, eu sou muito individualista, mas eu entendi que eu não posso ser assim, porque os individualistas não vão entrar no céu.
Então agora eu vou me esforçar para conhecer mais os irmãos, para me aproximar mais deles. Isso é arrependimento, irmãos. É quando você vê onde você errou e sabe o que você tem que fazer para mudar o erro. Quer ver uma pessoa que se arrependeu na Bíblia? Zaqueu. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando ele estava ali vendo o julgamento de Jesus na casa lá do sumo sacerdote. Mas quando ele esteve na presença do próprio sumo sacerdote, que o ameaçou de morte, ele negou Jesus, olha o dedinho, ele estava arrependido. Aquelas águas amargas que ele chorou, mudaram a vida dele. Ele ficou tão triste com o que ele fez de errado. E Jesus tinha dito para ele: Pedro, ainda essa noite, antes que o galho cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E ele disse: não, Senhor, se necessário for, eu morro por ti. Qual foi a palavra que se cumpriu? A de Pedro ou a de Jesus? A de Jesus, como sempre. Mas Pedro se arrependeu. E aí quando ele foi provado novamente, não agora com criados do sumo sacerdote, mas na presença do sumo sacerdote, na primeira vez que ele negou Jesus, ele nem estava correndo risco de vida. Mas agora ele estava, na primeira vez que ele foi preso lá no livro de Atos, e levado à presença do sumo sacerdote e do sinédrio, que disseram: olha, vocês parem de falar no nome de Jesus. Ele disse: não paro de jeito nenhum. Isso é arrependimento, mudança de comportamento. Eu fazia isso, agora eu faço outra coisa. Eu sofri muito para mudar, mas eu mudei. É por isso que eu vejo, irmãos, como pastor, eu vejo pessoas reclamando de sofrimento todos os dias, mas algo que me entristece muito é que eu não vejo um pingo de arrependimento na vida dessas pessoas. Pastor, eu estou triste porque fulano fez isso comigo, eu estou triste porque assim está acontecendo na minha família, isso aí, aquilo, e está acontecendo, e eu estou muito triste. Eu digo: e você com Deus, como é que está? E aí? Aí a pessoa começa a desconversar. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Ela não vai produzir remorso. Paulo está usando aqui a mesma forma de Jesus falar. A árvore boa produzirá o bom fruto. Não pode uma árvore boa produzir um fruto mau. Não pode. Agora, a árvore má não pode produzir um fruto bom. A árvore má produzirá um fruto mau. E Jesus fala isso para falar dos falsos mestres e dizer: pelos seus frutos os conhecereis. E Paulo está mostrando aqui: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso. Não produz. Se você de fato está entristecido segundo Deus, você não vai jogar sujeira para debaixo do tapete, mas sim um arrependimento. Essa ideia de arrependimento, irmãos, tem que trazer em nós uma mudança de pensamento que leva a uma mudança de atitude. Arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. É essa tristeza que a gente vê. Fulano fez isso para mim, eu vou fazer 2 isso para ele. A gente vê esse tipo de tristeza no matrimônio. A gente vê esse tipo de tristeza em relacionamentos familiares. Irmãos de família, irmãos de sangue, muitas vezes, que dizem coisas feias uns para os outros, e em vez de se arrependerem, eles ficam ainda mais violentos. Olha o que aconteceu entre Caim e Abel. Caim é um exemplo ali da tristeza segundo o mundo.
Quando a oferta de Caim foi rejeitada, o que foi que aconteceu com ele? Ele ficou triste. Está escrito lá em Gênesis capítulo 4. Caim, por que descaiu o teu semblante? Essa expressão significa, por que você está triste, Caim? Você quer ficar alegre? Então faça o que é certo, como seu irmão fez. Mas a tristeza de Caim não era sincera. Sabe quem ficou triste algumas vezes também? Acabe. Acabe ficou triste uma vez até a ponto de rasgar suas vestes. Depois foi fazer coisas ruins tudo de novo. Saul a mesma coisa. Tantas pessoas na Bíblia que você vai perceber que em determinados momentos mostram uma tristeza, mas não tem arrependimento. Eles querem, na verdade, é que aquele acontecimento negativo passe para eles continuarem fazendo as coisas erradas. É como, por exemplo, todo mundo está querendo que a vacina chegue logo para eles o quê? Voltarem a pecar. O prefeito já anunciou que se não tiver vacina não vai ter carnaval. E agora? O povo tá maluco, que nada, mano. Eu já comprei uma badá. Que eu comprei naquela promoção. Você sabia disso? Que quando termina o carnaval o pessoal já vende mais barato pro outro ano. E aí tem gente, né, que já 10 anos já comprou e agora, varão? Mas não vai ser isso. Carnaval é o período que eu tenho para, sabe, relaxar, para me soltar, para poder enfrentar o ano de dificuldades, e não vai ter carnaval. Por que você acha que o povo quer vacina? Para voltar aí para os estádios. Rapaz, eu quero ver meu Bahia. Eu quero ir lá no Barradão. Salva você. Eu quero ver meu Timão. Eu quero ir no Maracanã. Eu não consigo ir nesse Maraca. Vocês estão dando risada, né? Eu já sei até por quê vocês estão dando risada. Vamos orar. Vocês que vinham pensando coisa errada aí. Então por que você acha que o povo quer que chegue a vacina? É um monte de gente triste, a gente fica triste. Morreram todos os dias, os dados vão lá e morrem, estão morrendo centenas de pessoas todos os dias. O número já superou 100 mil já há algum tempo, né? Já estamos, eu acho que quase 120 mil pessoas mortas no Brasil. E aí você diz assim, uma nação que tem sofrido tanto como a nossa, seria natural que as pessoas começassem a repensar o significado da vida, a brevidade dela. Mas é isso que elas vão fazer? Elas querem encher a cara, meu filho. Você vê aí os policiais tendo que ir para a rua para parar paredão. No meu prédio, na semana passada, jovens ficaram até 3, 4 horas da manhã consumindo bebida alcoólica. Se já estão fazendo isso nesse clima, imagine quando ele passar. Você vai conversar com determinadas pessoas que estão passando por momentos difíceis. A pessoa não tem um mínimo de arrependimento. O contrário de arrependimento, irmãos, é obstinação. Quantas vezes você ouve da boca de pessoas que estão perto da morte: eu faria tudo de novo, do mesmo jeito. Imagina. Matei mesmo, matava de novo. Fiz mesmo. Essa altura. Sabe, aí a gente olha para esse... E agora trazendo isso para a realidade da igreja. Que vergonha. O posicionamento da igreja evangélica na pandemia. Uma vergonha, irmãos. Eu fico imaginando esses pastores que falavam tanto, de pastores do passado, como Spurgeon, como, sabe, o próprio John Bunyan.
Jonathan Edwards, Richard Baxter. As pessoas falavam tanto desses homens que morreram em tempos parecidos com o nosso. Você sabia que na época de John Bunyan, a Europa, principalmente a Inglaterra, foi atacada com a chamada peste negra? Morreu 1/3 da população. Sabe o que é isso? Uma doença 10 vezes pior do que o coronavírus. Não estou desmerecendo o coronavírus, não, grave. A gente tem que estar sensível às pessoas que estão sofrendo e perdendo seus entes queridos, e a enfermidade realmente deixa sequelas que até agora muitas delas ainda nem são conhecidas. Mas assim, irmãos, vamos imaginar no Brasil. O Brasil tem 200 milhões de habitantes, não é isso mesmo? Mais ou menos isso, acho que um pouco mais. Morreu 100 mil, não é nem 1%. A peste negra matou 1/3 da população. 1/3 da população é 33%. John Bunyan viveu nessa época. Então a gente fica olhando. E o comportamento... Spurgeon passou por um período na Inglaterra lá, onde teve uma peste, uma epidemia de cólera. E ele disse, não, a igreja vai ficar aberta e a gente vai para a linha de frente ajudar os necessitados e os doentes. Aí vem esses pastores aí com seus doutorados, com as suas igrejas luxuosas, com as suas conferências, com seus cursos online. Qual a autoridade que eles têm de falar uma vírgula para mim e para você? Para mim não tem nenhuma. Porque para essas pessoas que Jesus disse, hipócritas, vocês falam, mas não fazem nada. Quando o pessoal está precisando de ajuda, está precisando ver alguém que de fato tem fé de verdade, vocês estão tendo o mesmo comportamento de Saul, com medo. Eu já falei para vocês como a atitude de uma liderança influencia as pessoas. Se vocês forem olhar para o episódio lá de Davi e Golias, durante 40 dias Golias ficou escarnecendo do povo de Deus. E a Bíblia diz que o homem mais forte de Israel, você sabe quem era? Saul. Todo mundo botava fé em Saul, que Saul ia enfrentar Golias e ganhar. Que nada, Saul, meu filho, olha, ficou na dele. Golias via, falava e Saul, não é nem comigo. Quando chegou o pequenino Davi, que viu o povo lá falando coisa de Deus, Golias disse, rapaz, ninguém vai pegar esse rapaz não, né? Ensinar para ele quem é o Deus vivo, não? Davi, rapaz, fica quieto, rapaz, tá vendo o tamanho do homem. Ah, então eu vou. E depois que Davi matou Golias, o mesmo povo que estava com medo ganhou coragem e botou os filisteus para correr. Atitudes. São atitudes que vão dizer se você está arrependido ou não. Não são meras palavras. Eu tenho muita preocupação por pessoas que às vezes querem dar conselhos bíblicos para os outros, conselhos bíblicos que não vivem. Imagine. Ó minha esposa, eu acho que... Ó minha irmã, hoje teve encontro de mulheres, acho que você devia ter mais paciência com seu esposo. Você está me dizendo isso? Eu já vi como você trata o seu. Você tem vergonha na cara, não? Então a gente tem que entender, irmãos, que evangelho é algo que a gente aprende para viver e não aprende para aprender. Evangelho não é mera teoria. Evangelho é um aprendizado para a prática. Eu quero me tornar um melhor cristão, então eu preciso aprender mais aquilo que Deus deixou para nós, que é a Bíblia. Por isso que nós estamos meditando aqui no livro. Versículo de número 11, já concluindo. Vejam o que a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Eu queria muito ver isso. Sabe o que Paulo está descrevendo aqui, irmãos? Um avivamento. Um avivamento é isso. Avivamento tem muito mais a ver com lágrimas do que com sorrisos. Veja como a tristeza, segundo Deus, produziu em vocês.
o que a tristeza segundo Deus produziu em vocês. Que dedicação! Olha para isso! Que dedicação! Tá vendo? Fulano aí se dedicou aí. A partir de hoje eu vou pedir que o irmão Quinho, no final do culto, pegue o nome de todas as pessoas. A gente vai fazer um recenseamento na igreja. Hoje, amanhã, durante a semana, os encontros. Para a gente ver quantos estão conosco e quantos estão contra nós. Que dedicação. Olha que coisa. Que dedicação. Quem você pode dizer isso hoje em dia? Que dedicação. Como essa pessoa tem se dedicado. Como essa pessoa tem sacrificado seu tempo, seus recursos em prol do reino de Deus e dos seus irmãos em Cristo e da propagação da mensagem. Que desculpas, a ideia de desculpas aqui é, eles estavam arrependidos de verdade e eles estavam pedindo perdão a Paulo. Ô Paulo, perdoe a gente foi insensato. Perdão verdadeiro sempre é a consequência de alguém que se arrependeu. Que indignação, ó. Quando você se arrepende do erro, você fica indignado com o erro. Rapaz, como foi que eu pude fazer isso? Como é que eu pude tolerar esse tipo de doutrina errada? Eu não já sabia que isso era errado? Não existe meia-verdade. A meia-verdade é uma mentira completa e ainda mais danosa do que a mentira aberta. Que temor! Quando as pessoas de fato percebem que Deus fala por meio dos seus servos, elas ficam com temor. Não do pregador, mas daquele que os enviou. Você lembra o temor dos ninivitas quando Jonas chegou lá? E Jonas era um pregador fujão. Mas chegou lá pregando que Deus mandou. Ainda quando ele tinha assim, Nínive será subvertida. O povo ficou com medo, meu filho. Que botaram até os cachorros e os cavalos para jejuar. Coitado de Antares, meu filho. E de Stuart. Né? Jejuar. Eu vou botar todo mundo para jejuar. 40 dias, meu filho. Veste pano de saco, coloca cinza na cabeça. Bora lá, todo mundo. Tem os cachorros, os gados, tudo. Está lá escrito no livro de Jonas. Eles fizeram isso porque eles não entendiam. Então eles faziam isso do jeito deles. O temor santo, irmãos, é como um freio na boca de um cavalo, impedindo que ele vá para lugares que ele não deveria ir. Que saudade! Quando a gente descobre que a gente ama alguém de verdade. Todos os irmãos sabem que eu fui morar na Nova Zelândia uma época. E assim, eu nunca fui um filho muito bom, né? Para não dizer que eu era um filho péssimo. E teve uma época, e meus pais sempre foram pais bons, do ponto de vista humano. E aí teve um dia assim que deu na minha cabeça, eu falei, rapaz, que perdeu uma coisa, cansei desse negócio de família, esse negócio de Salvador, eu vou morar fora. Tinha um monte de gente que eu conhecia que estava morando fora, estava fazendo intercâmbio. E aí eu disse, eu vou morar na Nova Zelândia. Eu tinha visto lá na Nova Zelândia, tinha achado bonito, porque foi lá que filmaram O Senhor dos Anéis. Aí fui lá morar na Nova Zelândia. Meu filho, pense, que saudade que eu fiquei de meus pais. Olha, aquela minha ida na Nova Zelândia, eu passei alguns meses apenas. Mudou o meu relacionamento com meus pais. Olha que eu nem era crente. Saudade que eu fiquei deles. Que eu fiquei lá naquela terra, eu falei, meu filho, nessa terra aqui ninguém gosta de mim, rapaz. Nessa terra daqui eu sou um estrangeiro aqui, maltratado. Porque é assim que as pessoas tratam os brasileiros no exterior, não se engane. E aí, de repente eu voltei, pense, meu filho, que eu fiquei carinhoso com os dois. Principalmente com minha mãe. E aqui ele diz, que desejo de ver a justiça feita. Eles perceberam que o que Paulo falou na carta estava certo.
Principalmente em relação àquele irmão que estava tendo um relacionamento imoral com a mulher do seu pai. E eles perceberam que o que Paulo falou é certo. Que seja entregue a Satanás para que o seu corpo sofra e a sua alma seja salva naquele grande dia. Talvez para um ouvido de um cristão que não conhece a Bíblia, parece uma sentença dura demais. Mas a gente não tem que ter misericórdia, mas a gente não tem que ter amor, mas a gente não tem que perdoar. Paulo estava tendo tudo isso quando falou. Você ama alguém, irmão, você exorta essa pessoa, você aconselha. Mas tem pessoas, irmãos, que não querem mudar. Então, para essas pessoas, é como o Cristo falou: você trata eles como um gentio, como um publicano. O apóstolo Paulo nos mostrou a mesma coisa que Jesus ensinou. Quando você chegar numa cidade que não quiserem te ouvir, o que faz? Sacode a poeira dos pés e vai para outra cidade. Ah, mas a misericórdia, mas a compaixão. Mas isso é misericórdia e compaixão. Para eles perceberem a seriedade do comportamento deles, de fecharem as portas para a graça de Deus. Quantas vezes, quanto você acha que é investido, irmãos? De tempo, de amor, de dedicação, de vários irmãos, para que a gente tenha esse momento aqui, de alguns minutos, normalmente de 7h30, 9h30 ou 9h10. Um irmão responsável pelo som, o outro responsável por limpar a igreja, organiza a igreja, outro fica responsável pela filmagem. Quanto tempo de irmãos a gente recentemente pintou, botou aqui a cortina, tudo isso com o propósito de fazer com que vocês que estão aqui e quem quer que o Senhor traga, tenha um ambiente propício para ouvirem a palavra de Deus. Não é por uma igreja confortável não, meu filho. Você quer ficar confortável, comprar um colchão da Ortobon. Aqui não é para você ficar confortável não. Aqui é para você ter um ambiente preparado para você ouvir a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo isso. O desejo que a justiça seja feita. Você tem esse desejo? Ou você continua passando a mão na cabeça das pessoas que estão fazendo coisa errada? Uma das coisas que mais me entristece, irmãos, é isso. Às vezes a gente está falando coisas certas, bíblicas, pelo Espírito, e aí vem uma pessoa e ainda te repreende. Ô pastor, você falou isso, eu devia ter falado. Aí eu pergunto, mas não é bíblico? Mas não está na Bíblia? Ah, mas sabe como é? Machucou o irmão, a irmã. E aí, não vai falar mais? Como é? Se eu falar isso, vai desagradar isso. Se eu falar aquilo, vai desagradar aquilo. Pregar o que agora? Então Paulo está dizendo, em tudo vocês se mostram inocentes a esse respeito. Paulo está dizendo, vocês não têm mais culpa. Uma vez que a gente se arrepende, confessa e deixa, a gente não tem mais culpa. A nossa culpa foi levada na cruz. Assim, se lhes escrevi, não foi por causa daquele que cometeu o erro, nem daquele que foi prejudicado. Olha Paulo falando daquele caso lá. Mas para que diante de Deus vocês pudessem ver por si próprios como são dedicados a nós. Por isso tudo fomos revigorados e só até aí. Se Deus permitir, amanhã vamos continuar a partir daqui. Eu queria que você colocasse na sua mente essa última palavrinha, eu não sei como é que está na sua tradução, eu estou usando a NVI. A palavra revigorados, como é que está na sua Bíblia? Consolados, está vendo? A ideia é essa. É como aquela pessoa que chega num posto de combustível com a gasolina, um tanque, já na reserva da reserva. E aí você enche o tanque. É como aquela pessoa que estava com bastante sede, caminhou várias léguas e de repente ele encontra um lugar e bebe uma água
que revigora as suas energias. É como aquele descanso que você tem depois de um dia extremamente cansativo. A ideia aqui que Paulo está dizendo é a ideia de renovo. Eu e você enfrentamos batalhas todos os dias, mas não é a mesma batalha. Por mais que seja parecido, existem problemas que a gente está enfrentando hoje que a gente vai enfrentar amanhã, talvez durante ainda algum tempo. Mas não é o mesmo problema, porque você é uma pessoa diferente. Eu espero que você e eu saiamos essa noite daqui diferentes de como entramos. O problema muitas vezes não vai diminuir, mas a sua fé vai aumentar. E aquele problema que de repente era enorme, insolúvel e roubava a sua fé e a sua esperança, vai ser agora suportável. Então é assim que um cristão vive. Mas isso só pode vir por meio da exortação e amor. Por isso, irmãos, jamais privem-se uns aos outros de admoestarem uns aos outros ao amor e às boas obras. É o que está escrito lá em Hebreus. Está vendo determinadas pessoas vivendo. Eu estou falando para vocês do ponto de vista cristão. Nós não vamos ensinar a ética cristã para pessoas que são ímpias. Para pessoas que são ímpias, o que é que a gente faz? A gente evangeliza. A gente apresenta Cristo e este crucificado. Mas uma vez que a pessoa se diz evangélica, ela precisa agora aprender os valores evangélicos e vivê-los. De maneira que, se ela estiver reprovada nessa área, ela não é evangélica. Então que o Senhor cada vez mais marque isso no nosso coração. Cada vez mais a gente entenda que o que nós estamos fazendo aqui não é em vão. Esses minutos que a gente passou aqui reunido não são em vão. Eles vão mudar a nossa vida. É como a construção de um prédio. Todos os dias, às vezes, eu moro numa localidade que tem alguns prédios que estão em construção. E é impressionante que às vezes você só ouve o barulho e você olha na direção e não vê nenhuma mudança na aparência. Pois a maior parte do tempo gasto é na fundação. E de repente aquelas pessoas começam a construir os andares. Isso é tão rápido, irmão. Praticamente em 1, 2 dias eles vão fazendo um andar, outro andar, outro andar, outro andar. E de repente aquele espaço de nada, que só tinha terra, surge um prédio de 20, 30 andares. Mas aquele prédio de 20, 30 andares só foi formado porque um tijolo se juntou com outro tijolo, que se juntou com outro tijolo, que se juntou com outro tijolo. E tudo isso foi fazendo justamente com os elementos lá. Eu estou sendo metafórico, mas é para que você entenda que por mais que pareça igual, todo culto é diferente. Todo culto nos transforma. Esse é o propósito de estarmos aqui reunidos. Sairmos cada vez mais aptos a viver uma vida que nos prepare para o céu. Por que o ímpio não vai para o céu, irmãos? Existem muitas coisas que a gente podia falar sobre isso, mas de maneira bem simplória, o ímpio não vai para o céu. Por quê? Porque ele não se sentiria bem lá. Uma pessoa que ama o mundo, que ama o pecado, que quer viver mesmo no lamaçal, que ama a doutrina herética, que ama a heresia, vai fazer o que no céu? Me diga aí. O céu para essa pessoa vai ser um inferno. Então,
O Senhor tem nos preparado ao longo desses anos, principalmente nesse processo de pandemia. Você não sabe como é, para nós cristãos, uma oportunidade de crescermos verticalmente no nosso relacionamento com Deus. Exponencialmente no nosso relacionamento com Deus. Ele está nos dando essa oportunidade. Nós poderíamos ter vivido em outra época, mas o próprio Deus organizou a nossa vida para que passássemos por esse momento e dessemos um testemunho que Ele espera de nós. E com certeza a pregação bíblica é um elemento essencial para a mudança da nossa vida, para a transformação da velha criatura em uma nova criatura semelhante ao seu Salvador. A pregação da palavra de Deus é um elemento essencial. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a aproveitar, a não ficar com raiva da verdade, por mais que ela nos machuque em alguns momentos, mas a amar a verdade e desejar cada vez mais conhecê-la e propagá-la. Vamos orar. Ó Deus, eu quero apresentar ao Senhor as nossas vidas, Senhor. Temos aprendido, Senhor, de todas as formas, como somos fracos e falhos, como somos cada vez mais humilhados pelo nosso orgulho. Nos ajuda a entender, Senhor, a complexidade e a simplicidade, esse paradoxo, Senhor, que nos é mostrado todos os dias, porque por mais simples que seja o Teu Evangelho, a Tua Palavra nos leva a uma vida extremamente complexa, onde precisamos ser ensinados e treinados para manusear bem a Palavra de Deus, de maneira que não sejamos reprovados, mas servos aprovados. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo, pois sem o Teu auxílio não temos qualquer chance. Nós queremos orar, Deus, para que o Senhor nos faça cada vez mais uma congregação bíblica, cristocêntrica, cheia do Teu Santo Espírito, ousada, Senhor, entendendo que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não nos deixa, Senhor, nos amedrontarmos diante dos Golias, que muitas vezes se apresentam no nosso caminho, mas que possamos entender que o Senhor é o nosso escudo e fortaleza, que ainda que caiam 10.000 de um lado e 1.000 do outro, nós em Ti não seremos atingidos. Nos ajuda, Senhor, a termos a nossa fé cada vez mais alimentada pela Tua Santíssima Palavra. Que as Tuas promessas, Senhor, sejam sempre a chave que destrancam os obstáculos da nossa vida. Ó Deus, eu oro nessa noite também em favor dos nossos irmãos que estão passando por enfermidades, alguns mais graves, outros nem tanto, mas tem misericórdia, Senhor. Que o sofrimento deles seja segundo Deus, operando cada vez mais arrependimento para a salvação. Em especial, oramos pela vida de Dylan, que ainda é tão pequeno, Senhor. Foi escolhido por Ti para passar pelo processo que ele e toda a sua família, que nós nos incluímos, estamos passando. Continua dando força para Alane, para César, fé, esperança, amor, para que eles possam ver o Teu milagre, Senhor. Abençoa a vida da irmã Osana, Senhor. Faz dela cada vez mais, Senhor, serva Tua.
mostrando para aquelas pessoas que muitas vezes acham que tem tudo e sem Cristo elas não têm nada. Abençoa, meu Deus, a vida daqueles que nos pediram oração. Existem alguns irmãos que nos acompanham pela internet de outros estados que pediram oração. Ó Pai, o Senhor sabe das necessidades de cada um. Ajuda-os, consola-os, principalmente na consolação que nos aproxima de Cristo, em obediência e fidelidade. Não um consolo que nos torna confortável no pecado, mas um conforto que nos leva a uma vida de santidade. Ó Deus, apresentamos a vida da irmã Gisele, da pequena Helena. O Senhor sabe o tempo certo, Senhor, para todas as coisas. Mesmo lá de longe, ela tem ajudado tanto, Senhor, em tantos ministérios. Continua, Senhor, capacitando-a e fazendo-a exemplo para tantas outras pessoas que têm a oportunidade de estar nos encontros e não estão. E ela, de tão longe, tem demonstrado o amor que sente por essa pequena congregação que Deus usou para que ela fosse alcançada. Ajuda-nos cada vez mais, Senhor, a ter esse amor. Porque se nós não amamos a igreja que congregamos,